Bom, pessoal, a gente está aqui com o Maurício, que é um artesão, né, que fala, né, Maurício? Artesão de tambores, de instrumentos xamânicos. Artesão, isso. E aí a gente vai conversar com ele e escutar um pouco a história dele dentro do Bloco das Ideias Incríveis, né? Porque eu conheci o Maurício por essa coisa que a gente tem de um indica para o outro, e eu sempre tive vontade de ter um tambor. E aí vim aqui buscar o tambor com o Maurício e encontrei essa coisa linda, maravilhosa desse trabalho que ele faz. E o mais legal de tudo é a história do Maurício, que ele estava me contando e que ele vai dividir com a gente agora um pouquinho, né, Maurício? Uhum. Você trabalhava com o que antes de mexer com tambor? Então, lá atrás, né, eu não sabia que nada disso aqui existia, né? Inclusive, né, vou começar a minha história bem antes disso. Eu, com 14 anos, o meu pai, ele resolveu ir para a Amazônia, né? A gente foi morar para lá, ele queria ser fazendeiro e tal. Aí comprou umas terras lá e eu vivi lá mais ou menos por uns 6 anos. Mas eu não sabia de nada disso, não conhecia, né? Eu sabia que existia coisas sobre espiritualidade e tal, mas eu nem sabia como é que o índio trabalhava com isso, né? E então eu acho que já estava meu caminho sendo preparado, mas eu não sabia, inconscientemente, né? Então aí eu voltei para São Paulo e comecei a trabalhar na área administrativa e aí finalmente aí eu cheguei na área de consultoria tributária, né? E eu trabalhei por mais de 15 anos na área administrativa. Só que assim, sabe quando a gente sente que parece que está faltando alguma coisa, né? Falando, eu não acredito que eu nasci para sair da minha casa, ir trabalhar, voltar, acordar no outro dia, trabalhar de novo, voltar, pagar conta, né? Essas coisas assim. Então eu nunca consegui me conformar muito com esse tipo de coisa, né? Eu falei, não é possível que a gente veio para esse mundo só para isso, só para isso. Porque no meu entendimento assim, eu não produzia nada. Né? O que eu produzia? Nada, eu só fazia cálculo para administrar o dinheiro de uma pessoa, do dono de uma empresa. Né? Que ele também não estava produzindo nada, no meu entendimento. Né? Porque nessa última empresa era uma rede de hotéis, tal, muito grande, tal, famosa inclusive. E só que assim, aí chegou num momento assim que eu não tinha vontade nem de levantar no dia seguinte para ir trabalhar. Até então eu ainda não conhecia nada disso. Tá. Até que um amigo me convidou para participar de um ritual indígena e tal, né? Que ele disse que era interessante. E como eu sempre gostei de natureza, gostei dessas coisas de floresta, de mata e tal, então eu falei, eu vou lá com você, né? E aí eu participei, né, algumas vezes lá com ele. Na verdade até hoje ainda eu participo, né? Foi o ritual que a gente toma uma bebida sagrada que chama ayahuasca, né? Sim, sim. E aí eu fiquei com medo, né? Porque eu pensei, putz, isso deve ser droga, não sei o que e tal. Tomei, tive uma sensação estranha e tal. Mas depois, durante esse ritual, aconteceu uma coisa assim impressionante, né? Eu comecei a sentir os cheiros das plantas, uma separada da outra, e cada uma eu sabia que era exatamente o cheiro daquela planta, e aquela planta falava comigo. E eu entendia o que ela estava falando comigo. E a magia que aconteceu disso tudo, né, foi que eu mudei. Foi assim, um passe de mágica, pode-se dizer, né? Eu mudei e eu descobri que tinha alguma coisa além do que a minha vida que eu entendia. E aí eu comecei a participar desses encontros aí, e aí, inclusive, eu tinha preconceito de tambor, porque eu fui criado numa família católica. Hoje a minha mãe é evangélica, meu pai é ministro da Igreja Católica e eu sou xamanista, né? Então é uma coisa meio que, agora tá meio harmonizado, mais ou menos, né? Mas teve um tempo que não foi bem assim, né? Então aí eu comecei a ouvir muito o som dos tambores, sabe? Isso me atraía, sabe? Mas só que eu tinha um bloqueio dentro de mim que falava, isso daí é coisa de espírito, cara. Entendeu? Então isso não é de Deus não, eu pensava, né? Só que cada dia foi ficando mais forte, mais forte, mais forte. Então um dia eu tive vontade de ter um tambor. E aí eu fui procurar esse tambor para comprar, só que assim, eu achei muito caro. E aí eu falei, poxa vida, eu acho que eu vou ter que fazer o meu tambor, porque eu não vou ter coragem de pagar um dinheiro desse num tambor, né? E aí eu comecei a tentar, comecei com cabaça, comecei com madeira, só que eu não sabia nem como é que preparava a madeira. Ó, se vocês verem, ó, pode ver, esse tambor aqui foi o primeiro. Ó. Então, o primeiro desse tipo.
Então olha como está o estado dessa madeira. Porque eu não tinha o conhecimento ainda, eu não sabia como que fazia. Esse aqui, por exemplo, parece um ovo, né? Que ele também é muito antigo, né? Então, mas ele tem som. E o que importa para mim é a voz do instrumento, né? Então eu fui fazendo para mim, como um hobby mesmo, assim, para eu poder ter os instrumentos, né? E com o tempo, as pessoas começaram a gostar desses instrumentos e começaram a pedir, falaram assim, ah, Maurício, faz um pra mim. Eu falei, gente, eu não faço tambor para vender, eu só faço para mim mesmo, eu não sei fazer. Né? Não, mas do jeito que você tá fazendo para mim tá ótimo. Aí resumindo a história, né? Eu sei que eu comecei a fazer e começou a crescer, assim, pessoas comprando e tal. A maior parte das pessoas era conhecidas, né? Que do grupo que eu participava. Mas aí eu comecei a sentir que isso era um caminho meu, era uma missão mesmo de vida. Até então você continuava trabalhando. E eu continuava trabalhando, porque eu falava, não, isso não é trabalho, né? Isso daí não dá para viver disso, porque eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma família, eu tenho que sustentar todo mundo, eu tenho que dar conta de tudo. Então, você estava lá no tributário? Ainda estava no tributário. Aí um dia eu fui numa roda de tambores, e aí tem uma amiga minha lá que se chama Gisele, né? E ela trabalhava no projeto de cultura indígena. E aí ela me contou como é que funcionava lá e tal. E aí eu falei pra ela assim, né? Meio que na brincadeira, mas no fundinho de verdade, né? Falei assim, ah, Gil, o dia que você tiver uma vaguinha lá, né? Aí você me convida, que vai ser legal, né? Eu poder trabalhar direto lá com os índios, já pensou como que eu vou... Né? Porque eu gosto disso. E aí ela falou, você tá falando sério? Então pronto, se você fica no meu lugar, que eu tô querendo fazer outro projeto, então você começa a trabalhar lá. E eu tomei um choque, né, com isso, porque eu não achei que ia ser tão rápido. E aí eu falei, Gi, peraí, deixa eu pensar um pouco. Deixa eu pensar um pouquinho aí, que eu não me preparei para uma resposta assim tão rápida, né? E aí eu sei que demorou uns 6 meses, mais ou menos, aí ela ainda tava lá. E aí eu perguntei para ela, né, porque aí eu já não tava aguentando mais trabalhar nesse mundo corporativo, né, que parecia que eu já não pertencia mais àquele lugar, né? Até que aí ela falou, tudo bem, então ela me apresentou para o coordenador do projeto, aí eu fiquei lá por 3 anos, né? E aí eu tive contato com muita aldeia, fui viajar por várias aldeias do Brasil, e assim, não tinha nada a ver com tambor, mas hoje eu entendo que uma coisa está ligada na outra, entende? Então, qualquer tipo de experiência que eu passar na minha vida vai contribuir para que eu possa trazer um instrumento com mais qualidade, com mais sagrado, sabe? Com mais enraizado na espiritualidade, porque tudo é espiritualidade. Não é só bater tambor, não é só acender uma vela, não é nada disso. Tudo é espiritual. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente consegue aprender tudo, em cima de tudo, ensinamento e ter experiência em cima de tudo, você começa a entender que o universo é uma coisa só, tudo isso é uma coisa só. Eu tenho até uma experiência muito interessante, né? Porque todo mundo que usa o tambor, né, fala, o tambor fala, mas fala como, né? Na verdade, assim, tem uma das características do tambor que o tambor ele coloca a gente no estado ampliado de consciência através do som dele. Cientificamente já foi provado, né, por um estudioso aí, que agora eu não me lembro o nome dele, que o som do tambor ele baixa a nossa frequência cerebral e ele coloca a gente no estado alfa, né? Isso não é assim bater 3 vezes no tambor, não. Tem que ser uma batida de pelo menos 10 minutos, a pessoa está exposta a esse som e disposta a entrar nesse universo, a entrar nessa meditação. Então, a nossa frequência cerebral vai baixando, cientificamente falando, certo? Então, a gente entra nesse mundo dos sonhos. E a gente consegue ouvir, consegue sentir, às vezes consegue ver, consciente. É como se você estivesse sonhando, mas acordado. Você amplia a consciência. Isso. Então, a gente acredita, eu acredito no xamanismo, que toda a história do universo está dentro do meu gen. Por quê? Se a gente é filho da Mãe Terra, e a Mãe Terra, até onde a gente sabe, ela é filha de um único corpo que existia no universo, que houve aquele Big Bang, aquela explosão, então esse único corpo se distribuiu em todo o universo até onde a gente conhece. Então tudo que tinha ali dentro, toda a informação está aqui. Então,
Quando a gente entra pelo som do tambor ou por qualquer outra ferramenta que vai nos levar para o nosso interior, a gente consegue ter acesso a essas informações de sabedoria. Porque são registros históricos que está guardado e que é possível acessar. Então, esses acessos são com ferramentas espirituais, né? Porque eu acredito em espiritualidade, mas tem gente que não acredita, mas tem a sua forma de acessar. Cada um tem o seu jeito. E o tambor fala com você. O tambor fala, através da voz dele. A gente, quando vai fazer um tambor, por exemplo, aqui tem a madeira, aqui tem o couro do animal. No xamanismo, essa madeira não é só um pedaço de madeira. O couro não é só um pedaço de couro. Aqui a gente está, quando eu estou trabalhando fazendo um tambor, a gente está invocando esses espíritos, a energia desses seres. Você pode chamar de espírito, energia, do que você quiser. O importante é a sabedoria carregada naquela egrégora, por exemplo, do boi. Que esse animal aqui é boi. Então a egrégora, a energia que foi carregada, a experiência desses animais durante toda a existência até hoje está dentro dessa energia. Então ele tem uma sabedoria para ser passada. A madeira representa a grande árvore. A grande árvore é o símbolo que liga as raízes, que ligam no mundo profundo. O tronco dela é o intermediário, que é aqui onde a gente vive. E a copa dela representa a ligação nossa daqui do mundo físico com o mundo espiritual. Entendeu? Então a árvore é um ser que ele existe há milhares de anos na Terra. Tem árvores milenares, entende? Então imagina a sabedoria desse ser que está carregada nesse ser árvore, como que ela pode vir trazer a sabedoria para cá. Então são energias que a gente vai agregando no instrumento. Por exemplo, você pendura uma pena, você também vai estar chamando a energia desse ser do ar, da ave, então a sabedoria desse ser também. Então assim o tambor fala. Você, lógico, tem que abrir esse campo essa roda para poder essas energias chegarem, para você poder acessar essas informações. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você de repente não, né? Você já falou que não foi de repente, mas esse processo de mudança seu, de sair do mundo corporativo, para você se dedicar, porque isso aqui você sentiu que era a sua alma que solicitava isso. Como foi isso para sua família, seus amigos? Como é que foi isso? Porque tem muita gente, né, Maurício, que não tem coragem, né? Então assim. Porque não é fácil. Como é que foi? Conta rapidinho pra gente, assim, como é que foi esse processo de transição? Pra que a gente possa, assim, até dar uma... Entendi. Vai, coragem pra você. Então, na verdade é um negócio assim que você tem que ser meio corajoso até demais, né? Porque uma vez, durante um desses encontros que eu participo, né? Essa planta, ela fala com a gente e ela leva a gente para nossa consciência muito profunda. A ayahuasca, né? Não estou fazendo propaganda da ayahuasca, porque foi uma ferramenta que me trouxe, que me trouxe para esse caminho. Mas o tambor também é a mesma coisa, tá? Não tem necessidade de você usar a ayahuasca, não precisa. Se você usar o tambor conforme ele deve ser usado, ele também te leva para ter contato com essas informações. Mas eu, no caso, foi através dessa planta. Então, ela me trouxe uma mensagem que dizia assim: Maurício, você só tem essa vida. Você só tem essa vida. Tudo bem, a gente pode acreditar que a gente vai renascer e tal. Mas hoje eu tô aqui. É o aqui e agora, então eu tenho que fazer por mim hoje. Eu descobri que nesse mundo aqui, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é tentar ser feliz. Só isso. Entendeu? Então, esse negócio aí do xamanismo, eu vou ser o curador, o grande xamã, isso daí é tudo consequência, sabe? Assim, você ajuda uma pessoa, você está ajudando uma pessoa a ser curada, às vezes você está contando uma história para a pessoa e aquela história toca na pessoa e ela toma consciência de alguma coisa que já vai fazer a diferença na vida dela e ela vai entender e pode mudar alguma coisa. Então ela já teve uma cura. Isso é um xamã, entende? Então qualquer um pode ser o xamã, um velho lá, nosso avô que está lá na nossa casa, ele vai e te conta uma historinha lá que aconteceu com ele e tal, e aquilo toca.
e aí você, entendeu? É curado de alguma coisa. Então, a chave principal foi essa. Então eu vi que eu estava aprisionado numa coisa da preocupação, porque eu tinha que ter condições de sobreviver, pagar minhas contas, comprar isso, comprar aquilo. Só que com o tempo eu fui descobrindo que nem tudo aquilo que eu queria comprar, ou então que eu ficava comprando, eu precisava daquilo tudo, entende? Não é que eu não goste de ter conforto, não é que eu não goste de ter isso ou aquilo, eu gosto sim, né? Antes teve uma fase que eu ficava meio resistente, falava, como na espiritualidade, não, eu não posso ter isso, ter aquilo, tal, não, mas não é assim. Hoje eu sei que não é assim. A gente pode ter o que a gente quiser, só que a gente pode ter com respeito e devagar, sem precisar atropelar ninguém, sem pisar em ninguém. Entendeu? Eu vou crescendo com o meu trabalho, as pessoas vão gostando do meu trabalho, vai de boca em boca. Como você chegou aqui, ó, eu não fiz propaganda para você vir. A pessoa que você conhece, conheceu meu trabalho e ela falou de mim para você, você veio aqui. Está dentro do universo de possibilidades. Está dentro do universo de possibilidades. Então, no começo, o meu pai falava, Maurício, você tem que trabalhar, você tem que ter um trabalho fixo, uma coisa garantida. Isso daí, Maurício, é só um hobby. Você acha que quantas pessoas vão querer comprar isso daí? Né? Quantas pessoas você acha? Eu na verdade, no começo a minha cabeça ainda não tinha aberto assim e ver que o mundo está aberto. E que existe muitas pessoas que vivem que estão despertando. Que estão despertando e que têm essa forma de vida, tomaram para si essa forma de viver. Né? Então eu também ficava preocupado. Né? E aí teve um evento que aconteceu na espiritualidade também, né? Que eu criei um blog e tal, mas assim, eu nunca tinha vendido um tambor através da internet. Eu só vendia para pessoas que eu conhecia que indicavam pro outro, né? Aí eu tava lá durante a confecção de um tambor, e assim, durante a confecção de um tambor é uma oração. Então eu estava fazendo as minhas orações e conversando com o tambor, conversando com a espiritualidade. Aí eu falei assim, nossa, minha mãe, né? Porque eu falava, eu chamo como a ayahuasca como mãe, que ela representa a energia feminina também, né? E aí eu falei assim, poxa, se é para eu seguir esse caminho, que todas as buscas que eu fazia, todos os retiros que eu fazia me indicavam que esse caminho que eu tinha que tomar. E que eu tinha que ter coragem de assumir. Só que eu não tinha coragem. Aí um dia eu fiz essa pergunta, em uma oração. Como é que eu posso confiar que eu vou trabalhar nisso e viver disso se eu não consigo vender nada pela internet, né? Então, eu acho que tem alguma coisa que não está certo. Aí, assim, eu até penso, parece que eu estava no telefone falando, sabe? Aí quando eu parei a oração, tocou o telefone. Assim, não demorou 2 segundos. Tocou o telefone e uma mulher falando, olha, Maurício, meu filho, ele tem um problema, tinha um problema psicológico, né? E aí um dia numa cachoeira que ela foi, no final de semana anterior a esse dia que ela me ligou, ela disse que o filho dela ouviu um som que parecia um coração dentro da cachoeira. E aí ela sentiu, ela falou, poxa, eu acho que é um tambor que vai ajudar ele a ser curado. Gente! E aí ela entrou em contato comigo e pediu um tambor. E ela disse que foi o primeiro blog que ela viu, que foi o meu. Então eu falei, como que pode, né? Porque se eu nem tinha vendido nenhum tambor, como é que ela conseguiu achar o meu primeiro? Sendo que tem muitas pessoas que fazem tambor há muito tempo. Então eu acredito assim que isso é uma resposta da espiritualidade para eu continuar, entendeu? Então, é assim, não é fácil. Você tem que fazer tudo. Hoje também estou aprendendo muito isso, que toda decisão que a gente toma é uma escolha. Então a gente vai escolher uma coisa, a gente vai ter que deixar outras para trás. Sim. Então eu decidi isso e eu entrei consciente, eu falei, é lógico que a minha renda ia diminuir muito, só que eu ia diminuir minha renda no começo, só que eu ia ser mais feliz, eu não ia ficar estressado, eu tinha que descer do ônibus às vezes quando eu estava voltando do trabalho, porque meu coração ficava disparado, meu braço ficava queimando de nervoso, e eu descia para respirar, aí depois tinha que pegar outro ônibus para continuar, para chegar em casa. Então eu pensei, se eu não fizer isso, se eu não parar com essa roda aí que eu não consigo sair, eu vou acabar morrendo. E aí eu fiz as escolhas, né? Eu deixei de fazer um monte de coisa que eu pensei que eu fazia, na verdade. E na verdade eu não fazia nada. É como quando eu trabalhava eu não viajava. Eu nunca sobrava dinheiro e tal. Agora
E as pessoas me convidam para ir para o Nordeste, convidam para ir para o Sul, convidam para ir para vários lugares e todos os lugares são maravilhosos para onde eu vou, né? E eu estou fazendo muitos amigos em todos os lugares que eu vou e está crescendo essa teia. Crescendo, crescendo, crescendo. Já estou vendendo para o exterior, já mandei tambor para a França, para Portugal, para o Japão. Para vários lugares. Então, eu não conhecia ninguém lá na França. Não conhecia ninguém em Portugal e as pessoas estão chegando. Agora já entrou uma outra pessoa em contato do México, entendeu? Então, é assim, eu assim, a gente tem que se entregar, porque se a gente ficar com o pé atrás, lógico que a gente tem que ser responsável também, né? Ficar observando. Mas assim, uma coisa que é principal que eu percebi é assim, ó, é a doação nossa para aquele momento que está sendo trabalhado no instrumento. Se eu vou pegar esse instrumento para fazer, eu tenho que fazer como se fosse a única coisa que eu estou fazendo na minha vida. E fazer ele com todo carinho, com todo amor, para ele sair um instrumento, para eu conseguir trazer esse ser que está lá no astral, que está lá no mundo espiritual, para o mundo físico, para poder ajudar as pessoas que precisam. É mais ou menos isso daí. Então é coragem e confiar, ter fé e se entregar, porque é como tem uma passagem até que está na Bíblia, né, que fala assim, eu não sei se eu vou lembrar direito, né, assim, que os pássaros que não plantam e nem semeiam, se eles têm o alimento, por que a gente que vai, entre aspas, né, que está escrito isso, né, que a gente que é filho de Deus, que a gente tem a semelhança dele, por que a gente que tem tudo isso ainda mais próximo, a gente não vai receber esse alimento? Se a gente está simplesmente sendo feliz e fazendo o que o grande Espírito ele quer de nós, né? Que nós sejamos pessoas melhores, né? E que a gente não ajude o próximo, né? E uma outra coisa que eu estou aprendendo também é que eu ficava muito preocupado em ajudar o outro, curar o outro, curar a terra, curar isso, curar aquilo. Mas na verdade não é bem assim que funciona. A gente se curando, quando a gente se cura e a gente se torna uma pessoa melhor e a gente aprende a respeitar o outro, a gente está curando o outro. Porque a gente vai mandar uma energia legal para outra pessoa, ela vai sentir aquilo, né? Ela vai ter uma reação diferente, né? Como se, vamos supor, uma pessoa vem com uma reação violenta para mim, se eu aprender a ouvir só aquela pessoa e deixar essa energia aí passar, e aí eu silenciar minha voz e ouvir o grande Espírito e os meus ancestrais, e depois trazer uma palavra para ele, mas não de violência, né? Você já fez uma ação Fiz uma ação de cura e não deixei propagar aquele efeito borboleta, sabe? Porque se eu fosse violento com ele, com certeza ele ia inflamar mais ainda, entendeu? Então eu ia fazer essa energia crescer. Então a gente tem que procurar não deixar essa energia crescer, para a gente poder ser feliz e o outro também, entendeu? É mais ou menos isso o meu trabalho. Maurício, muita gratidão mesmo. E eu que agradeço. Então, assim, eu queria agradecer para você, né? Eu aprendi muito hoje, eu espero que vocês também tenham aprendido. E é como eu disse para ele, quando eu fui comprar o tambor, a voz que me vinha era assim, confia que ele sabe o que ele vai fazer, né? Porque eu não sabia que tambor escolher, né? É o meu primeiro tambor. E eu fiquei muito emocionada aqui, porque é impressionante, às vezes a gente acha que está num universo pequeno e olha esse universo, te conhecer, chegar aqui, não foi por acaso, a gente sabe disso. E eu sabia que você ia saber o que eu estava precisando, né, essa conversa. Então, muita gratidão mesmo. E a gente vai continuar esse trabalho junto aí. Eu que agradeço. Queria falar só mais uma coisa. É como um amigo meu, né, um indígena que eu conheço, que é da tribo Funiô, que é um homem muito sábio, né? Da tribo Funiô. Funiô. O nome dele é Clay Keiniho, significa o filho da onça. Ele tem muito conhecimento. Desde criança ele aprende. E ele nasceu para ser um curador, né? Porque entre eles, não é porque eu quero, é porque eles já nascem assim, né? Então eles só vão recebendo, vão observando e aprendendo com os velhos e tal. Então, na verdade, como você disse para mim assim, ele sabe, na verdade não sou nem eu, sabe?
é assim, a gente tem que ser um canal. Porque a partir do momento que eu achar que sou eu que domino tudo isso, eu começo a ir pro zero, e aí eu vou ter que começar a aprender tudo de novo, entendeu? Que é aquela questão do nosso ego, que a gente tem que cuidar muito para não se achar que a gente é o todo-poderoso, porque a gente não é, a gente só é um instrumento. Claro que a gente ganha conhecimento, mas a gente não pode perder a humildade nunca nesse trabalho, em qualquer trabalho da espiritualidade, porque senão, do jeito que chega, vai. E vai mesmo, porque eu percebi já isso, né? Então é isso. Muito obrigada, gratidão. Gente, obrigada. Fica aí, espero que vocês tenham curtido muito essa entrevista com o Maurício, grande Maurício. Então, essa flauta é uma flauta similar à flauta nativa americana, tá? Na verdade, a afinação dela é toda igual, né? Ela só não é nativa americana porque fui eu que fiz, então é por isso. Então é o seguinte, essa flauta, entre o povo nativo americano, ela é conhecida como a flauta do amor. Mais especificamente, ela é uma flauta do povo Lakota, que pertence à nação Sioux, né? Que tem dentro dessa nação tem várias tribos. Como que começou a história dessa flauta? Diz a lenda, né, que tinha um índio, um jovem índio, que ele era apaixonado por uma indiazinha que tinha nessa aldeia, né? Só que essa indiazinha, ela era simplesmente assim a filha do grande chefe. E ele era só um índio, não era nem um caçador, ele não tinha nenhuma posse, ele não tinha nenhum cavalo, nenhuma pele, não tinha nada. Porque eles precisam ter alguma coisa para dar como um dote. Então ele não tinha nenhum dote, não tinha nenhum cavalo, nenhuma pele para poder dar ao pai dela para pedir a mão dela em casamento, né? E ele fazia de tudo para chamar a atenção dela, tal, plantava, só voltava a plantar bananeira, né? Enquanto ela estava lavando roupa no rio, ele subia na árvore lá e mergulhava, tal, ela nem ouvia, parecia que não tinha acontecido nada, né? E aí ele teve um dia desses, né, que ele vivia tal, na aldeia, ele decidiu então fazer um arco e as melhores flechas que ele já tinha feito. Então ele trabalhou um dia todo lá, fazendo o arco, fazendo as melhores flechas que ele já tinha feito. E aí quando amanheceu o dia seguinte, ele pegou esse arco e essas flechas e foi para a mata. E começou a entrar em busca de... Ele falou assim, hoje eu vou trazer uma grande caça para presentear o pai dela. E aí ele foi entrando para a mata, foi entrando, até que de repente ele encontrou um alce. E aquele alce era enorme, né? E o alce, na tradição deles, quem tem o poder do alce tem o poder da sedução. Então ele era o animal certo para essa jornada que ele estava fazendo. E aí ele pegou a flecha dele com todo cuidado, pôs no arco aqui, esticou o arco. Só que ele cometeu um erro, ele olhou nos olhos do alce. Aí o alce como se tivesse encantado ele ficou olhando para o alce assim, e de repente o alce saiu correndo. Buf! Só que nessa foi uma vacilada, ele lançou a flecha, só que errou. Ele começou a correr atrás do alce, foi seguindo para mata dentro, até que começou a anoitecer, né? Que ele andou muito tempo atrás. E aí ele falou, tem que voltar para a aldeia, né? Só que ele nunca tinha ido tão longe. E ele ficou com medo de se perder na mata. Então ele pensou, eu vou dormir aqui, eu vou sentar embaixo dessa árvore, vou ficar aqui. Quando amanhecer o dia, eu volto, né? Porque senão eu posso me perder. E aí assim ele fez. Aí ele sentou lá embaixo daquela árvore, ficou lá quietinho, né? Com medo, porque ele nunca tinha ficado sozinho tanto tempo assim, né? E aí ele ficou sentado lá embaixo daquela árvore enorme. Aí de repente ele começou a ouvir um som assim. E aí ele ficou assim prestando atenção. E aí ele falou, nossa, que som é esse? Ele começou a ficar em pânico, com medo, porque ele nunca tinha ouvido esse som. E ele foi ficando com medo. Só que aí à medida que esse som foi aumentando, foi sendo tocado, sei lá, sendo emitido, ele começou a ficar mais calmo, até que ele dormiu.
E quando ele dormiu, ele teve um sonho. E nesse sonho ele via um pássaro em cima dessa árvore onde ele estava sentado embaixo. E aí esse pássaro ele voava de uma árvore para outra, para outra, para outra, como se estivesse convidando ele para seguir. E aí ele acordou. E quando ele acordou já era de manhã. E aí quando ele acordou, ele olhou para cima e o pássaro estava na árvore. E aí o pássaro fez aquilo que fez no sonho. E ele entendeu e começou a seguir o pássaro. À medida que ele ia seguindo esse pássaro, ele percebeu que aquele som ia ficando mais forte. E aí quando de repente o pássaro pousou num galho que estava todo cheio de furinho. Porque esse pássaro era um pica-pau. Aí o pica-pau ficava picando, né, o galhinho da árvore. E aí quando ventava, aí cantava. Aí ele falou assim pro pássaro, falou assim, ó, pica-pau, será que você não pode me dar esse instrumento sagrado? E depois você faz outro, porque você já sabe. Aí pica-pau foi lá no toquinho do galho, bicou assim, aí caiu no chão o galho. Aí ele pegou aquele galho feliz da vida e voltou pra aldeia correndo, né? Aí ele entrou na tenda dele lá e ficou tentando tocar, só que não acontecia nada, ficava assim. E nada, não acontecia nada. Aí ele falou, mas como que pode? Estava lá, o vento só soprava e já tocava, agora eu não estou conseguindo, sopro e não acontece nada. Aí ele tentou por muito tempo e nada, não conseguiu. Então ele foi conversar com os anciões da aldeia, né? E aí os velhos estavam lá reunidos e ele contou toda a história, contou o sonho, contou tudo. Aí os velhos falaram assim para ele, filho, realmente você ganhou um presente do grande espírito. Só que você vai ter que se recolher no alto da montanha porque ainda deve ter algum mistério que ainda você não entendeu, para você poder usar esse instrumento sagrado. Então ele pegou a chanupa dele, que é o cachimbo sagrado, e pegou o tabaco e foi para o alto da montanha. E ficou lá por 4 dias, sem comer e sem beber, em busca de uma resposta do grande espírito. E aí passaram os dias, primeiro, segundo, terceiro dia e nada, ele não tinha nenhuma resposta. Aí até que quando chegou no 4º dia, aí ele viu um grande pássaro assim se aproximando, muito grande mesmo, e veio se aproximando dele e pousou assim bem na frente dele. Só que quando ele pousou, ele se tornou um homem, só que era um homem-pássaro. Por quê? Eu acredito que porque ele é um homem-pássaro, porque ele representa o ar, e a flauta ele é o espírito do ar, o elemento ar. Então esse homem-pássaro falou para ele o seguinte, que ele devia entrar na floresta e procurar uma árvore de cedro e pegar um galho que fosse do tamanho do braço dele. E aí ele teria que fazer o primeiro furo, né, um galho oco, e ele teria que fazer o primeiro furo do tamanho da mão dele e o segundo furo do tamanho e os outros furos do tamanho do polegar. E depois o outro furo do tamanho da mão dele de novo, que é onde que ia ser o apito. Ele ensinou tudo para ele como que ele tinha que fazer esse instrumento. Então ele saiu de lá e foi para procurar esse galho dessa árvore. E aí ele achou e voltou para a tenda dele e começou a trabalhar e até que ele conseguiu, né? E aí ele começou a tocar. E assim ele foi tocando, e ele saiu da tenda e estava embaixo de uma árvore, era uma noite linda, com uma lua cheia bem bonita no céu, né? E aí aquela indiazinha lá do começo da história, ela começou a ouvir esse som, que ela nunca ninguém tinha ouvido esse som. E ela começou a ouvir, aí ela saiu da tenda dos pais dela e começou a andar em direção a esse som. Aí de repente ela viu que era ele, ela foi e sentou bem em frente a ele e ficou ouvindo o som da flauta, né? Aí depois que ele parou, ela disse assim, eu sei que você não é um grande caçador, você não tem nenhum cavalo e você não tem nenhuma posse para dar para o meu pai para a gente se casar. Mas mesmo assim ainda eu quero que você casar com você, então eu vou pedir para o meu pai para ele me dar a sua mão, dar para você a minha mão de casamento. E assim eles viveram felizes para sempre. Depois desse dia, todos os homens lacotas queriam aprender a fazer essa flauta para poder seduzir as mulheres da aldeia. Então é assim, essa é a história da flauta lacota. Muito 10. E o som perfeito, encantador. É isso.